penso o seguinte, é só o Flamengo fazer o dever de casa. Vencer o Bolívar não vai ser fácil, acho que vai ser um jogo extremamente difícil, o Bolívar é um time arrumado, muita gente acha que é apenas jogando na altitude que joga bem, muito pelo contrário, acho que o Bolívar vai vir para amarrar o jogo, mas o Flamengo vai ter que ter sabedoria para poder conquistar o resultado positivo dentro de casa. Eu acredito que o Flamengo passe. Ia ser um absurdo, ia ser uma vergonha, um vexame, um escândalo. Não tem nem a palavra para dizer caso o Flamengo não chegue nas oitavas de final. Entrou super badalado, contratou De La Cruz, Vinha, elenco milionário, elenco mais caro do continente, não chegar nem nas oitavas de final. É uma vergonha. Imagina a confusão que não vai dar, um protesto, Ninho do Urubu, aquela confusão toda que a gente já sabe quando o Flamengo não vai bem. E o nosso amigo aqui, Mas né? acredito que passa, o Vene vai sofrer. Tem duas notícias boas e duas notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. As duas notícias ruins. Bruno Henrique voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, e o Pulgar também está fora, como a gente havia mencionado ontem, o Pulgar sendo preparado para o clássico contra o Vasco. Salve, galera! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que enfrenta o Bolívar pela Libertadores da América. Provável escalação, jogadores machucados e atletas que estão de volta. Essas informações foram trazidas por Vene Casagrande em seu programa na SBT Esportes. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal da SBT Rio na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo para este grande jogo, que é praticamente uma final na Libertadores da América. Ô, Vene Casagrande! Boa tarde, Fernandinha. Você estava falando do tamanho dessa partida contra o Bolívar para o Flamengo e que ele pode, em algum momento, já estar desclassificado da Libertadores? Pois é, muitos torcedores não sabem disso, Fernandinha. O Flamengo pode chegar na quarta-feira e ser eliminado na Libertadores de forma precoce, faltando uma rodada para finalizar a fase de grupos. Basta acontecer o seguinte, hoje, por exemplo, o Palestino encara o Milionários. Se o Palestino vencer o Milionários e o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo está fora da Libertadores da América, está eliminado. Então esse jogo é crucial para o futuro do técnico Tite, que eu acho o seguinte, se o Flamengo for eliminado na fase de grupos, vai ser difícil manter o treinador. E também, obviamente, para o Flamengo, porque eu acho uma vergonha o Flamengo chegar nessa altura do campeonato e fazer cálculo, conta, para poder se classificar para a próxima fase. Tendo em vista que o grupo do Flamengo é um grupo ok, tranquilo, e o Flamengo chega aí como um dos favoritos para conquistar o título da Libertadores. Eu penso o seguinte, é só o Flamengo fazer o dever de casa. Vencer o Bolívar não vai ser fácil, acho que vai ser um jogo extremamente difícil, o Bolívar é um time arrumado, muita gente acha que é apenas jogando na altitude que joga bem, muito pelo contrário, acho que o Bolívar vai vir para amarrar o jogo, mas o Flamengo vai ter que ter sabedoria para poder conquistar o resultado positivo dentro de casa. Ô, Flavinho, ó, e aí tem um grande componente, que é talvez o melhor jogador do Flamengo, que é a torcida, o jogo em casa. Facilita um pouco. E eu não estou nem dizendo em relação de estar ou não na altitude, né? Porque o seu adversário é dono de altitude. Mas porque o Bolívar fora da altitude, ele tem uma força também. Ele não é um time que só joga bem por lá. E aí, estando no Maracanã, o clima melhora porque o Flamengo joga ao lado do seu melhor jogador, que é a torcida do Flamengo, Flávio Venique. Os números mostram isso, né? No Maracanã, o Flamengo é outro time. Não tenho aqui de cabeça levantamento, mas se a gente avaliar, quando joga no Maracanã, o Flamengo tem conseguido, né, dar conta do recado, venceu bem o Corinthians, não tinha jogado muito bem contra o Amazonas, mas venceu, que eu lembro assim como mandante, teve a derrota pro Botafogo, né, que aqui é um clássico, aí é um pouco diferente. Mas aí é outro papo. Aí com o Botafogo é diferente, né, minha tá rindo, aí é outra história. O Botafogo você tem que respeitar. É um clássico. Aí porque a gente fala mandante, visitante, mas quando tem um clássico, o Botafogo está acostumado a jogar no Maracanã, não é a casa dele, mas assim, não é hoje. Mas, historicamente, assim, o Maracanã também é a casa do Botafogo. Acredito que o Flamengo passe. Ia ser um absurdo, ia ser uma vergonha, um vexame, um escândalo. Não tem nem a palavra para dizer caso o Flamengo não chegue nas oitavas de final. Entrou super badalado, contratou De La Cruz, Vinha, elenco milionário, elenco mais caro do continente, não chegar nem nas oitavas de final. É uma vergonha. Imagina a confusão que não vai dar, um protesto, Ninho do Urubu, aquela confusão toda que a gente já sabe quando o Flamengo não vai bem. E o nosso amigo aqui, né? Mas acredito que passa, o Vene vai sofrer. Provavelmente Pedrosa já deve estar na área, voltando, que aí ele sofre mais, que eu sou bonzinho, mas o Pedrosa não alivia pra ele, não. Mesmo que o Pedrosa ainda esteja na Europa, você acha que ele não vai ligar? Vai
ter fuso horário, vai me acordar ainda. Ô, Vene Pô, mas acho que Casagrande. 2 jogos no Maraca. O Flamengo deve ganhar os 2 jogos e vai seguir em frente. Aí o Flavinho otimista. Ô, Vene Casagrande, eu quero que você atualize em relação às questões clínicas do Flamengo. Esse boletim médico tem uma atualização aqui no SBT Esportivo agora, sabia, ô Flávio Venick? É, de boletim Vene médico. Casagrande. Boletim Sim. médico do Flamengo. Tem 2 notícias boas e 2 notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. Para mim, o Pedro à disposição é uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Hoje, se a gente fosse colocar aí o Gabigol como reserva imediata, o Gabigol não vem jogando bem, então o Pedro à disposição é uma baita notícia. E o Arrascaeta também, querendo ou não, é o craque. As duas notícias ruins. Bruno Henrique voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, e o Pulgar também está fora, como a gente havia mencionado ontem, o Pulgar sendo preparado para o clássico contra o Vasco. Então o Pedro à disposição, para mim é uma baita notícia, eu acho que o torcedor rubro-negro tem que comemorar. E só para pegar esse recorte que o Flávio Vinick falou sobre o jogo no Maracanã, o Flamengo na Libertadores não perde em casa no Maracanã desde aquele jogo contra o Penharol. Lembra desse jogo? 2019. Que o Gabigol foi até expulso em 2019. 19. Ainda com Abel Braga. E agora então, tem 2 em casa, jogos no Maracanã. Bem diferente. O Flamengo em diferente. casa está mostrando. O problema é quando joga fora de casa. O que pode depois, lá na frente, oitavas de final, um jogo decisivo fora de casa, aí pode complicar também pro Flamengo, porque deve passar como segundo. Esse jogo, inclusive, contra o Penharol, nós fazemos esse programa lá em São Cristóvão ainda. Os elementos do programa eram Pedro Certezas, Casimiro Miguel, Smigol e Felipe Rudiani. Nossa, E nós que chamamos elenco. um grande amigo meu, que é o Martim, um uruguaio, que torce pro Penharol. Penharol. Você só imagina como foi. confusão. Inclusive, A bagunça nesse no jogo, estúdio. vocês vão se recordar, o Arrascaeta terminou no banco de reservas. Vocês lembram disso? E o Abel podendo fazer mais uma Aham. substituição. Que foi o jogo que a torcida gritou, "Ô, solta o Arrascaeta nessa... O Abel não gostava muito do Arrasca, não. O Abel falava que o Flamengo não era time de índio, por isso que não tinha como colocar todo mundo. Ô, Vene Casagrande, e a renovação do Igor Jesus, Vene? Está assinado já agora, o próximo passo é apenas o Flamengo divulgar nas redes sociais. Esse jogador que vinha se destacando no elenco profissional tinha contrato até dezembro de 2025. O Flamengo entendeu que ele merecia uma valorização salarial e estendeu o vínculo dele até dezembro de 2017. Ou seja, mais 2 anos de contrato. Um jogador que tem um bom potencial, se for bem trabalhado. Recentemente a gente viu que ele foi substituído no primeiro tempo, ficou chateado, o próprio Tite nos bastidores pediu desculpas ao atleta. Eu acho que não tinha por que pedir desculpas, se ele fez, ele entendeu naquele momento que era o ideal, mas é um jogador que tem potencial e se for bem trabalhado pode dar bons frutos ao Flamengo. Aí eu fico pensando, sabe o quê? O Botafogo chega com o Igor Jesus no meio do ano, né? Ih. Como é que a gente vai fazer aqui na imprensa, né? Tá rindo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar um apelido para um dos dois e seguir o barco, porque é muito específico. Igor, não é um Matheus, um Lucas, um Pedro, né? É verdade. É um Igor Jesus. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai falar da derrota do Fluminense, né, para o São Paulo, e também 2 jogadores do Botafogo. Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que enfrenta o Bolívar pela Libertadores da América, jogo importante, uma final para o clube carioca, haja visto a campanha ruim do Flamengo até o momento. O clube de regatas do Flamengo precisa vencer os 2 jogos para tentar se classificar pelo menos aí em segundo na competição, né? E mais uma vez o Flamengo passando vexame, passando vergonha em um dos grupos mais fáceis da competição sul-americana. Quando foi sorteado os grupos da Libertadores, até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ficou contente, né? Para ele, o Flamengo teria um grupo fácil e vai chegar na última rodada ainda não tendo se classificado. Então, vamos ter mais consciência daquilo que é importante para o Flamengo. Manter os pés no chão, mas também assumir a responsabilidade de uma das melhores equipes do futebol sul-americano. O Flamengo fez um investimento alto, mas o futebol apresentado até o momento oscila bastante e tem prejudicado o nosso Mengão na Libertadores da América. Então vamos torcer que o Flamengo vença esses 2 jogos e se classifique para a fase mata-mata. Daí então é
loteria ou então mesmo questão de concentração. Mata-mata não pode dar bobeira. Ainda mais se o Flamengo se classificar em segundo, terá que decidir o segundo jogo fora de casa e pode pegar uma pedreira forte aí logo nas oitavas de finais. Então nós vamos trazer aqui as últimas informações do Flamengo para este jogo e que o nosso Domingão tem um trunfo que pode utilizar nesta grande partida, que é a torcida. Isso mesmo, o Flamengo vai jogar no Maracanã, com certeza o estádio estará lotado, o torcedor flamenguista vai apoiar o clube, apesar de o time não ter apresentado bons rendimentos nos últimos jogos. Apenas contra o Corinthians jogou com raça e determinação e a vitória veio sem dificuldade, mas partidas anteriores deixou a desejar e essa oscilação faz com que o torcedor fique preocupado. Então amanhã no Maracanã, com certeza o Flamengo vai para cima do Bolívar em busca dessa vitória. Pressionado, Flamengo tem Maracanã como trunfo por vaga na Libertadores. São 14 vitórias seguidas. Em situação delicada no grupo E, time jogará as duas últimas rodadas no estádio, onde tem excelente retrospecto recente na competição. São 25 jogos de invencibilidade, né? O Flamengo, de fato, no Maracanã, tem mostrado ser uma equipe forte, uma equipe muito competitiva. Para ganhar do time carioca no seu estádio, tem que jogar muita bola. Até porque são 25 jogos de invencibilidade. O Flamengo tem pela frente uma decisão contra o Bolívar na noite desta quarta-feira. O clima se dá porque o time começa a 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores com apenas 4 pontos e fora da zona de classificação às oitavas. Uma eventual derrota, por exemplo, pode ser fatal. O Maracanã, no entanto, é um trunfo a ser levado em conta neste momento. O Flamengo já pode cair fora na fase de grupos se não vencer. Um empate ou uma derrota já pode tirar o rubro-negro das oitavas de final. O momento é de pressão na Libertadores. Pesa a favor o fato de o time decidir a classificação para as oitavas nas 2 próximas rodadas. Diante de sua torcida, além do Bolívar nesta quarta, o time enfrentará o Milionários no dia 28. A expectativa é que o fator casa traga de volta a tranquilidade. O Maracanã tem sido positivo na Libertadores. São 14 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 25 jogos. Por lá, não perde desde o Peñarol em 2019. Né? Portanto, aí já fazem 5 anos que o Flamengo não perde na competição sul-americana dentro do Maracanã. Né? Tem que ser levado em consideração o fator casa e o apoio da torcida rubro-negra com certeza ajuda e muito o time rubro-negro a vencer esses jogos. O momento é de pressão, uma vez que uma derrota pode complicar ainda mais a vida na Libertadores. O atual cenário contrasta com a calmaria que antecede o jogo contra o Palestino, o último do Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Na ocasião, o Flamengo enfrentou o time chileno com quase 60 mil torcedores presentes. Invicto e com apenas um gol sofrido até então, o momento era de tranquilidade. A ponto de Tite optar por promover a estreia de Léo Ortiz, o time venceu por 2-0 com gol do zagueiro. Foi a partir deste jogo, no entanto, que o cenário começou a mudar. De lá para cá foram 9 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. A fama de não sofrer gols, aos poucos foi se perdendo. Foram 8 neste período. A invencibilidade chegou ao fim contra o mesmo adversário de quarta-feira, o Bolívar, na altitude de La Paz. O Flamengo precisa utilizar o seu torcedor como trunfo, né? E com certeza a torcida irá apoiar do início ao fim. E conforme a atuação da equipe, a torcida vai se manifestar no estádio. Se o Flamengo mostrar determinação, mostrar raça, com certeza o torcedor vai para cima, vai apoiar, vai cantar e vai mostrar que está junto com o seu time. Agora, se o Flamengo for aquele time sonolento, né, com dificuldades para criar,
terminou o primeiro tempo 0-0, a torcida vai pegar no pé e vai criticar o nosso Mengão. Essa oscilação faz com que o torcedor fique preocupado, né? E coloque em risco a classificação às oitavas, já que o Flamengo precisa vencer os 2 jogos de qualquer maneira. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida de amanhã? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.